tango tem alguns modelos de marcação de tempo bem característicos, não é, Elcinho? Sim, além do marcato, temos a síncopa, o 3-3-2, a rabaneira, entre outros. E hoje nós vamos estudar o 3-3-2. Para entender o 3-3-2, vamos pegar essa barra de compasso para visualizar melhor. Aqui estão os 4 pulsos do compasso 4x4, típico do tango. E esses pulsos são 2 tempos fortes e 2 tempos fracos, intercalados. E nós, bailarinos, quando estamos no pulso da música, estamos pisando nos tempos fortes, ou seja, no 1 e no 3. Quando pisamos nos pulsos fracos também, estamos a tempo dobrado. Para ter um 3-3-2, nós multiplicamos esses pulsos, acrescentando um pulso entre cada um dos 4 originais. Então, eu coloco um pulso entre o 1 e o 2, outro entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4 e depois do 4. Considerando esses 8 pulsos em uma única barra de compasso, nós os dividimos em 3 grupos. Um grupo de 3 pulsos, outro grupo de 3 e um último com 2 pulsos. Daí o nome 3-3-2. E nós acentuamos o primeiro pulso de cada grupo. Então seria forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco. Na caminhada, ficaria assim. E nós podemos fazer o 3-3-2 em qualquer movimento do tango, se apenas ilustrarmos os acentos rítmicos com a nossa transferência de peso. Vamos ver nesse mesmo trecho do tema Arrabal da orquestra de Pedro Lawrence. Algumas pessoas atribuem o 3-3-2 a Astor Piazzolla, porque aparece muito em seu repertório, principalmente por conta do seu famoso Libertango. Mas o 3-3-2 está na cultura do tango desde as origens, lá na milonga, assim como a própria rabaneira. Nos temas dos anos 40, por exemplo, que é o repertório que costumamos dançar nas milongas, o 3-3-2 aparece o tempo todo. Vamos ver alguns exemplos.
Endissar-lhe, por exemplo, difícil um tema que não tenha um 332 como adorno do seu próprio toque no piano, como no exemplo que vimos. Exercite seu ouvido para reconhecer o 332 e trazer esse câmbio energético para a sua dança e dar dinâmica e cor à sua interpretação. Agora a gente precisa pedir uma ajuda sua. Sim, inscreva-se no canal. Não vai te custar nada e vai nos ajudar muito. Pois é, nós estamos começando aqui na plataforma e se você nos ajudar, podemos alcançar as metas impostas pelo YouTube mais rápido e sermos contemplados como uma parceria. Durante a pandemia, nós todos artistas sofremos muito, sobretudo financeiramente. E obter um fomento do YouTube será providencial para as nossas circunstâncias. A gente recebe sua ajuda, você obtém mais dicas como esta e não vai te custar nada. Todos ganhamos! Ajude a gente. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Com seu apoio, alcançaremos nossas metas mais rápido. Obrigada e até a próxima! Até a próxima!